Olá, sou a professora Luciana, tudo bem? Estou aqui mais uma vez através do canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Estão preparados para mais uma aventura? Hoje nós vamos trabalhar poesia. E a nossa poesia, ela é de um autor chamado Pedro Bandeira. E o nome dela é Pontinho de Vista. Vou ler para vocês. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. O que será que essa poesia quer passar pra gente, hein? O que vocês entendem com essa poesia? O nome da poesia é Pontinho de Vista. Alguém sabe dizer o que é pontinho de vista? Tenho certeza que aí em casa você sabe. Pontinho de vista é quando você tem a impressão de alguma coisa, você vai expor a sua ideia, você vai ter a sua conclusão a respeito de alguma situação. Então o nosso personagem, o nosso coleguinha, ele diz que ele é pequeno. Quando ele precisa falar com um adulto, ele precisa ficar com o queixo levantado. Então ele se sente pequenininho quando fala com um adulto. Mas se a visão for de uma formiguinha, ele se torna grandão. Então quer dizer o quê? O que essa poesia quer passar pra gente? Que as coisas nem sempre são como a gente pensa. As pessoas têm opiniões diferentes, têm visões diferentes, e isso acontece com a criança também. No caso desse nosso personagem, ele se sente menor, diminuído enquanto fala com um adulto, mas se ele for falar, se formiguinha falasse, ele se sentiria grandão perto de uma formiguinha, que a imagem ilustra aqui para vocês. Ele falando com um adulto, ele é pequeno, ele sendo olhado pela ótica de uma formiguinha, ele se torna bem grandão. Outra coisa importante para vocês saberem são as características de uma poesia. A gente já estudou lá na sala de aula que as poesias, elas têm uma característica própria. Elas são divididas em 3 partes. Então, primeiramente, numa poesia, a gente encontra os versos. Quem lembra aí o que são versinhos? Lembra que nós já estudamos em sala de aula. Os versos são as frases que compõem a poesia. Cada frase de uma poesia representa um versinho. E o conjunto de versos formam as estrofes da nossa poesia. Então, se a gente for observar aqui na poesia de Pedro Bandeira, Pontinho de Vista, nós temos aqui um verso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos possui essa poesia de Pedro Bandeira. E quando formos observar as estrofes, a professora já disse que cada estrofe é formada por um conjuntinho de versos. Então, se você olhar aqui, a nossa poesia possui 2 conjuntos de estrofes, 2 grupinhos de estrofes. Então, ó, nós temos 2 estrofes nessa poesia. Outra coisa muito importante que as poesias apresentam são as rimas. O que são rimas? Quem é que lembra aí? Vocês já sabem que as palavras que rimam, elas têm a mesma sonoridade. Geralmente elas terminam com as mesmas letrinhas no final das palavras. E a poesia, ela se torna sonora, engraçada, diferente de ouvir, porque elas possuem essas rimas, geralmente no final de algum versinho. Um versinho combinando com o outro. Vamos ver se a gente descobre aqui na nossa poesia as palavras que rimam. Preste atenção. Eu sou pequeno, me dizem. Eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Então, quais foram as palavrinhas que a Pro reforçou aqui na pronúncia? Zangado e levantado. Se você observar,
elas terminam com as mesmas letras. O, D, A. O final das duas palavras formam a rima das duas palavrinhas na poesia. Na outra estrofe nós também temos, presta atenção. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. Então, se você observar a palavra chão e a palavra grandão, também formam a rima dessa poesia. Ambas terminam com ão. E você aí em casa, que tem alguma dificuldade para leitura, ainda não consegue ler as palavrinhas de forma adequada, de forma correta, a professora trouxe aqui algumas figurinhas para você perceber qual é que rima com a outra. A primeira figurinha é janela. Janela. Com que figurinha será que janela rima? Será que janela rima com balão? Janela rima com balão? Janela, balão. Eu acho que não. Será que janela rima com coração? Eu acho que também não. Janela rima com panela? Janela, panela. Eu tenho aqui mais uma figurinha. Bola. Com qual figurinha bola vai rimar? Com coração? Bola, coração? Não. Mola. Bola, mola. Rimou? Bola, mola. E sobraram duas figurinhas. Balão e coração. Percebem? Janela, panela, bola, mola, balão, coração. Agora vai a tarefinha de casa para vocês, prestem atenção. Vocês que já têm facilidade na escrita, podem aí pegar o caderninho de vocês e escrever uma listinha de palavras que rimam. Se você quiser ilustrar, para o seu trabalho ficar completo, melhor ainda. E você que ainda não consegue escrever as palavrinhas, você vai recortar figurinhas aí de jornal, de revista, de um material que você não use mais e coloque aí em seu caderninho figurinhas que rimem. Aí você também vai fazer a tentativa de escrita. Não é só colar a figurinha, é fazer a tentativa de escrita também, do seu jeito, como você souber, certo? E não esqueçam de ir lá no nosso canal, Juazeiro Cidade Educadora, Aula em Rede, fazer o seu comentário sobre a aula, certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau!